Conexões Reais. E hoje o bate-papo esportivo é com o Antônio Carmo e estou dividindo tela aqui com o Antônio Carmo. Bom dia, Carmo, para você. Bom dia, Carol Serra. Bom dia aos amigos todos que estão conosco nesta fria segunda-feira, iniciando mais uma semana. Você já deu folga para Cláudio Nicolino? Não pode. Ele vai aproveitando, ele vê assim, olha, né, Carol, estou aqui, vou ter um compromisso. Fala, vem fazer o bate-papo primeiro, depois vai. Então, mas você está aí firme e forte para nos representar e para a gente falar de esportes aqui nesta segunda-feira. Bate-papo esportivo ano 20. É isso mesmo. E olha, Carmo, vamos começar então falando sobre a Copa Paulista. O São José venceu o Oeste e o Taubaté empatou com a Portuguesa Santista. Os times do Vale estiveram em campo, quarta rodada da competição, que ainda tem jogos acontecendo pelo grupo 2, serão realizados amanhã e quarta-feira, mas no grupo 4, o grupo do São José, grupo do Taubaté, a rodada ela já foi fechada. Tivemos, além de jogos da Águia e do Burro, a vitória do São Caetano, que foi a Santo André e bateu o Santo André por 2-0. O São Caetano, para mim, é o pior time do grupo, conseguiu ganhar do Santo André. Pois bem, sexta-feira, fria, 500 torcedores no Joaquinzão, o Burrão empatou com a Portuguesa Santista por 1-1. De bom é que ele marcou seu primeiro gol no campeonato. Quarto jogo, só um golzinho marcado pelo Taubaté. Mas perdia por 1-0 e só foi conseguir o seu gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. Quase que o Taubaté perde em casa para a Portuguesa Santista, que tem um bom time treinado pelo Alex Alves. Foi bom técnico do Juventus também. O que eu vejo no Taubaté, aí nessas 4 primeiras rodadas, acompanhando assim, Carol, é que o Taubaté o técnico Rogério Henrique está mexendo muito no time. Os jogadores estão chegando, vão sendo aproveitados. Sexta-feira chegou um jogador, me foge o nome aqui, para jogar na lateral esquerda, já entrou no time e o Taubaté vai mudando muito e não vai conseguindo ter um padrão interessante de jogo para poder arrumar a casa aí e conquistar bons resultados. 4 jogos com 3 empates, uma derrota na estreia. Não é boa a campanha do Taubaté, que nesse momento sequer estaria classificado entre os 4 primeiros do grupo para a segunda fase da competição. O Taubaté vai ter que acertar. Acho que vai ter que mudar 2 coisas. Primeiro é sair do jogo de sexta-noite, né? O próximo jogo é contra o São José. É no dia 20, está marcado para sexta-feira, dia 18, mas a gente teve a informação de que pode mudar. E realmente tem que mudar para sábado ou domingo. Sexta-feira fica muito ruim. Depois é o time, né, que tem que jogar mais bola do que está jogando para conseguir buscar o resultado. Na sexta-feira fez um primeiro tempo muito fraco, segundo tempo melhorou um pouquinho, buscou o empate. Já o São José vai sobrando. Melhor time do campeonato, 4 jogos, 4 vitórias. Ontem ganhou do Oeste por 2-0, jogando no Martins Pereira, com 2.200 torcedores indo lá prestigiar o time. Domingo, 3 horas da tarde, São José acertou. É um bom horário para ter jogo, né, nesse frio todo aí, estava um solzinho, o torcedor foi para o estádio e prestigiou o time, um bom público. E o São José, um jogo fraco tecnicamente, teve dificuldades, mas conseguiu abrir a contagem já lá pelos 40 e tantos do primeiro tempo, numa bela cobrança de falta do Bruno Camilo, cobrou como gente grande, fez um belo gol de falta, e no segundo tempo já também, quando o jogo ia acabar, aconteceu o gol do Gabriel Freitas, outro belo gol de fora da área, batendo bem na bola, para fazer 2-0. O São José tem uma defesa que até agora está intransponível, não tomou gol nenhum, e não é muito ameaçado, viu, Carol? Essa é a vantagem do time do Marcelo Marelli, time que sabe se defender bem, tem um bom sistema defensivo, um bom goleiro, 2 zagueiros jovens que estão jogando bem, o Guilherme Cerqueira e o Gustavo Brandão, e o time vai conseguindo bons resultados. Mesmo sem jogar bem. Ontem foi um jogo bem amarrado, um jogo ruim tecnicamente, mas é a Copa Paulista, a gente não está falando aqui de Copa do Mundo de clubes, né? Então, tivemos a boa vitória do São José no que diz respeito a resultado, e é o que interessa mais nesse começo. E outro detalhe, com os 12 pontos conquistados em 4 jogos, cara, o São José está praticamente classificado já para a próxima fase do campeonato. Muita gente ainda vai batalhar, vai correr, é o caso do Taubaté, para chegar a 15 pontos, me parece ser o número aí que determina a classificação do quarto colocado. Pelo menos é isso que a gente viu em outros torneios. Então, quer dizer, o São José está a 3 pontos e ainda tem 6 jogos pela frente para terminar esta primeira fase. Próxima rodada, que será no fim de semana que vem,
O Taubaté vai jogar sábado contra o São Caetano em São Caetano e o São José joga domingo pela manhã, nesse ridículo horário das 10 da manhã, contra a Portuguesa Santista lá em Santos. 10 horas da manhã, Carol, é jogo de veterano, é jogo de amador, para profissional aí jogar 10 horas da manhã. Olha, é algo que não se explica não, mas tem time que gosta, tem time que manda nesse horário, é o caso da Portuguesa Santista, o adversário vai ter que ir lá, neste caso específico, o São José. Vamos acompanhar aí a sequência da competição. Lembrando que no grupo aí, Carol, são 6 clubes, turno e retorno, 10 jogos para cada time, os 4 melhores. Depois disso vão adiante. Antônio Carmo, eu acho que a gente pode falar agora sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Sim, Tô assistindo bastante, acompanhei esses olha, últimos hein? jogos. Emocionante, eu achei. É, eu fiquei sabendo que você, como uma boa vascaína, revelei aqui o clube que você torce, não anda muito bem o time, mas a torcida do Vasco é sensacional. Então, tem aí você e o Bernardo Baitelli na nossa redação, 2 vascaínos. De vez em quando eu chego, encontro vocês dois ali conversando baixinho, ali parece que articulando alguma coisa para o Vasco. E eu fiquei sabendo que você andou vendo todos os jogos aí, já mandou recado para o Fernando Diniz, técnico do Vasco, falou: olha aquele lateral ali, olha aquele meia ali, né? Você está Eu só tô atuando de de olho. olheira, vendo aí, ver o que pode ajudar o seu Vasco da Gama. E tem gostado aí, você, da Copa do Mundo de Clubes? Sensacional, né? Eu achei o máximo. Eu tenho acompanhado realmente e consigo ver um pouco de diferença, né? Dos times Ah, europeus para os times brasileiros. isso. Já tenho dado pitaco. Eu tô assim, horrível, Carmo. Eu já me sinto. Já é Tô dona jogando da palpites bola. assim, aleatórios, É, mas achei bem legal. Tô gostando bastante. É bom ver a garra, pois né? é, Dos então, jogadores, da torcida. não é diferente. Se tem uma coisa que deu certo aí, feito pela FIFA nos últimos tempos, foi esse Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Chama-se Copa do Mundo. E quando se fala que é Copa do Mundo, é realmente uma. Tanto é que a FIFA já até alterou o nome do torneio do fim do ano, né? Que era o Mundial de Clubes, agora passou a ser Intercontinental, porque a Copa do Mundo agora é a cada 4 anos. E no fim do ano tem um torneio mais curto, só com 6, 7 times, né? Que não representa, com todo respeito, a grandiosidade que agora tem, que essa Copa do Mundo trouxe para o futebol mundial. E mesmo os europeus que reclamam de tudo, porque eles são, né, soberbos, não, nós somos os melhores, temos as folhas de pagamento mais altas, gastamos muito, não podemos ficar colocando jogador, como falou o próprio Klopp, ex-técnico do Liverpool, que hoje é um funcionário da Red Bull que caminha aí pelo mundo fora, não pode ter esse campeonato, está tudo errado. O Rafinha da seleção brasileira, não, o jogador tem que ter férias, agora não tem, porque o time dele não está lá. Se o Barcelona estivesse lá e ele estivesse jogando, ele está valorizando, está tentando desvalorizar, por exemplo, o seu grande rival, o Real Madrid, que pode ganhar o campeonato, né? E o ano que vem, por exemplo, o Rafinha vai estar na seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai ser nesse período aí, para ele tá bom, né? E o próprio presidente da Liga Espanhola também disse que o campeonato não pode acontecer, que atrapalha o calendário, isso e aquilo. Mas, olha, foi um gol espetacular que a FIFA fez. O mundo inteiro está acompanhando, como acompanha a Copa do Mundo de Seleções, e a Copa do Mundo de Clubes veio num momento extraordinário. E aí, a gente já tem definidas as semifinais, amanhã e quarta, e eu falei aqui para o Nicolini desde o começo, antes da Copa começar, que os europeus dominariam inteiramente a competição. Cheguei a cravar aqui 4 semifinalistas europeus. Mas o Fluminense tratou de me desmentir. O Flusão, o Fluminense de Nelson Rodrigues, entrou nesse meio e está na semifinal. Amanhã, 4 da tarde, em Nova Jersey, o Fluminense vai enfrentar o Chelsea. E quarta-feira, também em Nova Jersey, o PSG, atual campeão da Champions, pega o maior vencedor da história do futebol mundial, o Real Madrid. Então é preciso a gente contextualizar aqui, volta um pouquinho rapidamente nos jogos que aconteceram sexta e sábado. Já faz tempo, né? Hoje é segunda-feira. Mas o Fluminense bateu o Al-Ahly por 2-1. O Al-Ahly que vinha de uma vitória fantástica, a maior vitória dessa competição contra o City, ganhando por 4-3. O Fluminense falou: calma, bota a bola no chão. Renato Portaluppi fez um bom trabalho, arrumou o time. O Fluminense ganhou e chegou. Olha, Carol, o Fluminense, dos 4 times brasileiros, era o menos cotado para chegar nessa situação. O Flamengo era o mais cotado. Depois, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, ninguém falava muito, não. O Fluminense, acho que não chega.
time quase caiu ano passado no Brasileiro, trocou de técnico agora, o Renato Portaluppi vai inventar, e olha, com os seus dinossauros do time lá, com o Thiago Silva, com o Cano, com o Keno, com o Ganso, com todo o time lá, o Fábio no gol, 44 anos de idade, o Fluminense é a grande surpresa, inquestionavelmente, aí dessa semifinal. E digo mais, tem bola e tem tudo para passar pelo Chelsea amanhã e ir para a final. Chelsea que eliminou o Palmeiras. Palmeiras que entrou morrendo de medo na sexta-feira, jogou muito mal o primeiro tempo, perdia por 1-0, podia perder por 3. No segundo tempo deu uma melhorada, porque não tinha mais o que piorar, empatou, mas depois também não fez nada de bom e tomou o segundo gol. E Palmeiras e Mundial é sinônimo que não dá certo, viu, Carol? Não adianta. E o Palmeiras, de novo, eliminado, né? Na outra vez pelo Chelsea, foi logo a final, foi a decisão daquele Mundial antigo. E agora, nessa Copa do Mundo, o Palmeiras tinha time, vinha de uma grande vitória contra o Botafogo, mas Abel Ferreira errou feio na montagem do time, no jeito de jogar, e o Palmeiras perdeu merecidamente para o Chelsea, sem nenhuma reclamação. E olha, para mim, dos 3 europeus que aí estão, claro, o Chelsea é o mais fraco. De todos os 12 europeus que estiveram disputando essa Copa do Mundo, o Chelsea ali fica à frente do Porto, não sei se mais alguém ali, o Borussia Dortmund, que deu um trabalho para o Real Madrid, mas o Chelsea é assim o time que você possa olhar e falar, esse daí é um grande time, já foi, mas hoje é um time médio aí, mas que chegou. Então amanhã Fluminense e Chelsea, o Fluminense tem bola se jogar do jeito que está jogando e não temer e jogar para cima, como mostrou o Flamengo contra o Chelsea na fase de classificação, o Fluminense tem bola para ganhar. Chelsea tem, lógico, a sua escola, o futebol europeu, mas o Fluminense está pedindo passagem. Olha, seria sensacional ter o Flusão nesta final, para enfrentar um europeu que sai de um jogo, vai sair de um jogo extraordinário, o PSG contra o Real Madrid. PSG, que é a sensação do momento, para mim, aplica aí o melhor futebol desta Copa do Mundo. O City era o time que eu achava que chegaria mais forte aí, mas o PSG mostrou a sua competência. Teve aquela derrota para o Botafogo na fase de classificação, quando muitos acharam que o PSG não estava ligando, não. Mas ali o Luiz Henrique poupou bem o time. E o PSG seguiu com a sua força toda e ganhou o jogo do Bayern de Munique. Foi o grande jogo dessa fase de quartas de final, 2-0. Olha que interessante. O PSG ganhava de 1-0, teve 2 jogadores expulsos, Carol, e com 9 foi lá e fez um segundo gol sensacional. Gol do Dembélé, numa jogada espetacular daquele lateral marroquino que joga muita bola, driblou todo mundo do Bayern e deu o gol para o Dembélé fazer. Um jogo sensacional, o PSG é realmente candidatíssimo ao título. E o Real Madrid mexe, está ali o Real Madrid de novo. Esse ano não ganhou a Champions, não ganhou o Campeonato Espanhol, não ganhou a Supercopa Espanhola, mas está aí o Real Madrid, de técnico novo, não tem mais Carlo Ancelotti, mas tem um jogador que conhece muito o time, que lá jogou o Xabi Alonso e que passou com sustos pelo Borussia Dortmund. Um jogo que estava tranquilo demais para o Real Madrid, né? Ganhando a 0 e de repente, nos últimos 5 minutos, foi um turbilhão. O Borussia diminuiu, o Real Madrid aumentou, o Borussia diminuiu e quase empatou. O Courtois fazer uma defesa espetacular já com 5, 6 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mas Real Madrid, a camisa, o peso, essa tradição do maior time do mundo, Real Madrid chega de novo. E olha, para mim o PSG está melhor, mas o Real Madrid tem bola para passar. Então vamos acompanhar. Aí você vai vendo também de perto para ver se tem jogador que interessa aí para você indicar para Fernando Diniz para reforçar o seu Vasco da Gama, tá bom? Amanhã e quarta a gente vai conhecer finalistas deste extraordinário campeonato do mundo de clubes, que tomara continue assim, que a FIFA mantenha, que os clubes joguem legal, porque a próxima é em 2029. Vai ser a cada 4 anos, como é a Copa de Seleção. Será aquela expectativa, né? Quais serão os clubes que vão jogar, como é que vai, muito bacana. Que demora, né? Pra gente, eu como uma nova fã de futebol, acho que vai demorar, né? Só daqui a 4 anos, mas acho muito legal Só daqui a 4 anos. essa Você sabe que motivação, né? competição bacana, que é Copa do Mundo de Seleções e Olimpíada, Carol, já pensaram em fazer a cada 2 anos. E olha que eu acho que tira o glamour. O glamour dessas competições é a expectativa que fica. É você Total. saber quando acaba. Nossa, só daqui 4 anos. Aí passa muito rápido o tempo. Se você faz a cada 2 anos, cai aí no Cai lugar numa comum, né? banalidade, né? Isso, É, exatamente. Então tem a que ser espera é essas gostosa. competições.
Isso, e para saber quem vai, como é que no caso dos clubes, aqui na América do Sul, serão os próximos quatro campeões de Libertadores desse ano, 26, 27, 28. Quer dizer, os clubes que não foram esse ano, foram quatro brasileiros, a maioria ficou. Vamos falar, nossa, que baita campeonato, temos que ganhar Libertadores para jogar essa competição. Isso é bacana. E pode deixar que eu já tô fazendo aqui a minha listinha, meu caderninho. Tô de olheira Isso, total. anote aí. E Carmo, Ajude Fernando Diniz. tá precisando. Eu vou. Quero saber um pouquinho sobre o campeonato da Série C, Campeonato Brasileiro da Série B, na O verdade. Conta pra B, gente. Série B. Sabe o que é interessante? Ontem à tarde, o único jogo que tinha assim, mais conhecido para cá era São José Oeste. Foi um domingo vazio, né? Lembrava aquela música de Jorge Ben dos anos 70. Brasil está vazio na tarde de domingo. Olha, o sambão aqui é o país do futebol, porque estava todo mundo no Maracanã, né? Mas ontem não. Na Série A não teve jogo, mas Série B teve. Né? Série C, Série D, mas hoje nós vamos falar da Série B aqui. Mas ontem teve um grande jogo em Araraquara, com o Vila Nova de Goiânia batendo a Ferroviária 3-1 e o confronto paulista, como é que fala, o duelo caipira em Ribeirão Preto, no estádio de Santa Cruz, o Botafogo empatou com o Novo Horizontino 0-0, resultado ruim para os dois. A rodada foi boa para o Coritiba, que na sexta-feira ganhou do Volta Redonda por 2-0 e provisoriamente assumiu a liderança desta Série B. 2-0 aí daqueles jogos que ficam esquecidos, Remy, Cuiabá, Avaí e Paysandu, e o Atlético Paranaense, que começou bem o campeonato, depois despencou, agora vai voltando a entrar na briga, foi ganhando o Amazonas lá em Manaus por 1-0, e o Atlético Paranaense já está ali na casca, né? Batendo a porta do G4, está um pontinho só atrás do Avaí, que tem 24 pontos, o Atlético Paranaense tem 23. Nós ainda temos dois jogos hoje e um amanhã. Hoje, o Operário de Ponta Grossa, do craque Alex, que é o técnico do time, joga contra a Chapecoense, e o América Mineiro joga em casa contra o Atlético, um confronto mineiro, o clássico do pão de queijo, né? E amanhã, o líder, o vice-líder Goiás, que se ganhar volta à liderança, o Goiás vai jogar no seu estádio A Serrinha, lá em Goiânia, contra o Criciúma. Por enquanto, Coritiba com 30 pontos, 15 jogos lidera, o Goiás 29, 14 jogos é o vice-líder, Novo Horizontino e Avaí fecham este G4. Remo, Atlético Paranaense, Vila Nova, Cuiabá, todos eles ainda na briga pelo acesso. Na parte de baixo da tabela, Atlético, Amazonas, Volta Redonda, Paysandu, os quatro últimos, mas ainda tem muito campeonato pela frente. São 38 jogos, Carol, foram 15. Faz as contas aí, faltam 23 ainda para terminar a Série B, grande campeonato brasileiro, que logicamente dá aos quatro primeiros o direito de subir para a Série A do ano que vem. Carmo, vamos falar agora de Fórmula 1? Porque teve bastante movimentação, né? Muito. Foi sensacional o fim de semana, Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. E quando se fala em Silverstone, Carol, quem acompanha a Fórmula 1, que eu acompanho há tantos anos, sabe, sinônimo de chuva, como é no Brasil também. E aí, todo mundo se lembra de Ayrton Senna, que era o maior piloto embaixo de chuva. Com ele, na chuva, parecia que ele estava com o tempo seco. Ele conseguia resultados extraordinários. Na Inglaterra mesmo, em 93, tem uma largada dele que ele larga em quinto lugar e em 2 voltas depois já está, na primeira volta já está em primeiro lugar, debaixo de muita chuva. Agora a Fórmula 1 mudou. Quando está chovendo muito, eles não permitem que a corrida prossiga. Antigamente isso era normal, continuava. Não é como nos Estados Unidos, né, que dá um raio e já para o jogo. Na Fórmula 1, os caras vão colocando o pneu intermediário, pneu para chuva, não sei o quê, e vão continuando a corrida. E ontem foi isso aí, foi um caos, mas aquele caos bacana de Fórmula 1 em Silverstone, que a Band mostrou tudo com a narração do Sérgio Maurício, os comentários do Reginaldo Leme, ontem pela manhã, né, com o Felipe Giafone também participando. E aí, corrida que teve o Max Verstappen extraordinariamente forte, largando na pole position, largando na frente, ele conseguiu a pole de maneira sensacional no sábado, mas não dá para competir com os carros, os chamados carros mamão papaya da McLaren. Os dois são impossíveis. Oscar Piastri e Lando Norris. E a McLaren é a grande favorita, salvo alguma coisa de errado que venha acontecer com a equipe aí na segunda parte da temporada. Foram 12 corridas, faltam 12, né? Agora são 2 semanas de folga e daqui 2 semanas, no fim de semana do dia 27, volta a Fórmula 1.
Se a McLaren não fizer bobagem, o título é dela, né? Ou fica com Oscar Piastri ou fica com Lando Norris. Ontem, vitória do Lando Norris, Oscar Piastri em segundo, e o bacana de tudo foi o terceiro lugar conquistado pelo alemão Nico Hülkenberg, que é da Sauber, a mesma equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, que rodou logo na primeira volta e ficou fora. O Hülkenberg, ele é veteraníssimo, tem 30 e poucos anos, talvez o mais antigo aí da Fórmula 1, já correu mais de 200 corridas e pela primeira vez ele chegou ao pódio. Foi sensacional a vibração dele, de toda a equipe Sauber, segurou Lewis Hamilton, que estava ali com pneus macios para tentar ultrapassá-lo, foi sensacional. Então, a vitória do Lando Norris, também favorecido pelos 10 segundos de punição a Oscar Piastri, e agora o Mundial fica mais equilibrado. A McLaren lidera com folga, mas a folga do Piastri sobre o agora é de apenas 8 pontos. Ele tem 234 contra 226 do piloto britânico, enquanto que Max Verstappen, atual tetracampeão da Fórmula 1, está na terceira colocação com 165 pontos. Vamos ver quem será o campeão. Você pode fazer a sua aposta aí, Oscar Piastri ou Lando Norris. Não acredito que o título de campeão de pilotos da Fórmula 1 desse ano vai escapar de um dos dois, não, viu, Carol? Mas está muito bacana. Vamos dar uma descansada agora para voltar, então, apenas no fim de semana do dia 27 de julho, Fórmula 1, com total cobertura da Rede Bandeirantes. E, Carmo, vamos falar sobre tênis agora, né? Tem jogos no dia de hoje e é um assunto que eu não conheço muito, mas eu sempre quando tá passando jogos assim de tênis, eu tenho curiosidade para ficar e assistir. Pare para olhar. Olha, é um esporte fantástico. O tênis, assim como a natação, tem outros, mas tênis e natação são esportes que dependem basicamente de quem está lá, né? Não tem, no tênis hoje os técnicos estão tendo uma participação mais efetiva, ficam ali no boxe logo atrás, dando instruções, falando, antigamente não podia, começou isso ano passado. Então, mas o tênis, o jogador tem que se virar. No futebol, você vai conversar com o técnico à beira do campo, no basquete, no vôlei, na quadra, aquela coisa toda. O tênis, olha o seguinte, joga o atleta lá e ele se vira. E é um esporte maravilhoso, fantástico. E o Wimbledon, então, sempre os tenistas atuando com roupa branca, a tradição inglesa mantida, né? Os morangos sendo comidos lá na arquibancada, uma tradição também de Wimbledon, da Inglaterra. E nós tivemos o João Fonseca caindo sexta-feira, perdeu para o chileno, lá que ontem já foi também eliminado. João Fonseca tem alguns grandes resultados, está mostrando uma competência muito grande com 18 anos apenas, mas está na hora de ganhar um pouco mais aí, conseguir alguns resultados até mais expressivos do que, tá bom, é jovem, tem 18 anos, mas quando você espera que o João Fonseca vai conseguir, ele não consegue. De resto, segue aí no masculino os favoritos em quadra. Hoje, o Yannick Sinner, número 1 do mundo, vai jogar 1 da tarde contra o búlgaro Gregor Dimitrov, enquanto que daqui a pouco tem Novak Djokovic, veteraníssimo, maior campeão aí de Grand Slam, enfrentando, ele que é da Sérvia, enfrentando o australiano Alex de Minaur, num jogo que está programado para as 9h30 da manhã, geralmente atrasa, né? O feminino segue também adiante, com a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, sobrando na competição, deve ganhar esse torneio aí, está muito bem, joga somente amanhã. Tênis realmente que tem uma competição muito forte, e esse Grande Slam, o Grande Prêmio, a temporada na Inglaterra, na grama, em Wimbledon, ela é muito celebrada porque é realmente um torneio sensacional. É isso aí, Carmo. Mais algumas informações que a gente precisa saber Vamos para estar deixar para conectado com o amanhã. esporte? Para amanhã. Vamos deixar. Vai ter muita coisa. Senão a gente vai acabar. Vou ficar no jornal até às 9h, que você não vai ter mais nada que falar. Deixar falar, a gente vai falando de esportes até o fim do seu jornal aí, tá É bom? uma coisa que você não gosta muito, né, Carmo? A gente vai conversando. Carmo, eu sei que você tá com o coração preparado porque vai ter show em Aparecida. Você tá sabendo disso, né? O Claudio Nicolini que tem feito aqui, trazido para nós aqui, que em outubro tem o show do rei Roberto Carlos, né? Que eu conheço, né? São tantas emoções, 60 anos do rei Roberto Carlos aí, com toda a sua qualidade, a sua voz espetacular. E em outubro a Band está acompanhando de perto o show do rei Roberto Carlos em Aparecida, com muita fé na capital brasileira da fé, que é Aparecida, e o rei Roberto Carlos encantando.
Então eu tenho um recado para você, Carmo, também. É para você preparar o seu Falei. coração, porque no dia 4 de outubro, às 9h30, Roberto Carlos chega com a turnê Eu Ofereço Flores, no Centro de Apoios Padre Vitor Colher de Almeida. Um dos maiores nomes da música brasileira apresenta seus grandes sucessos em um show claro, emocionante, para viver e para guardar no coração. É impossível não se emocionar ao ver Roberto Carlos em Aparecida. A cidade da fé e da devoção será uma noite para agradecer, para cantar junto e também se deixar tocar por músicas que atravessam gerações com a voz que embala o país há décadas. Então, garanta já o seu ingresso em eventim.com.br. Viva essa emoção de perto com o Roberto Carlos em Aparecida, no dia 4 de outubro, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. É isso aí, Meu amigo Carmo. Francisco César Ferreira, um grande admirador de Roberto Carlos, que vai em todos os shows do Roberto Carlos, fatalmente vai estar presente lá. Ele está agora lá em Portugal, mas quando voltar já vai comprar o ingresso para assistir Roberto Carlos cantando Detalhes Tão Pequenos de Nós Dois. E tantas músicas que o rei compôs e faz sucesso até hoje, viu, Carol? Não tem igual. Quem sabe receber ainda uma rosa, né? Que presente. Pois é, as mulheres adoram. É isso aí, Carmo, obrigada. Foi um prazer. Você deu folga para o Nicolino só hoje? Ele volta amanhã ou já pegou a semana inteira também? Vou Vai lá conversar pra com Campos do ele. Jordão, vai Eu acho que ele é fazer- necessário aqui. Eu acho que ele vai voltar. É que ela vai, não falte para que não sintam a sua falta, né? Então, mas ele é extraordinariamente bem aceito e faz o seu trabalho sensacional. Tem muita, Claudio Nicolini tem muita coisa para fazer e aí de vez em quando ele nos deixa na mão aqui. Carol, grande abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte.